26, apenas o versículo 3 nós iremos ler. Temos no telão a versão revista e atualizada, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém. Você pode se assentar. O tema da minha mensagem nesta noite é uma pergunta. Por que confiar no propósito de Deus? Por que confiar no projeto de Deus? Por que confiar no plano de Deus? Esta é a pergunta que deixo como tema desta mensagem nesta noite. Irmãos, este capítulo 26 é um cântico de confiança na proteção de Deus. A proteção divina. E nesse texto, irmãos, nós podemos encontrar 4 palavras muito importantes para a nossa vida. Tudo que está na Bíblia, irmãos, não está por acaso. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nada é por acaso na palavra do Senhor. Tudo tem um propósito, tem uma função específica para a nossa vida. Até mesmo a disposição do texto, a sequência do texto, as palavras, não foram os homens que escolheram, mas o próprio Deus escolheu cada palavra. Eu quero rapidamente passar por estas 4 palavras que são importantes neste versículo que nós lemos: conservação, propósito, firmeza e confiança. O texto, o versículo 3 que nós lemos começa assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Esta é uma promessa de Deus. Nós vemos que Isaías era um profeta. E nós temos estudado sobre o ofício de profeta. Nós tivemos a nossa conferência profética. Ontem nós tivemos a nossa reunião profética e nós estamos entendendo que o profeta era aquele que tinha uma conexão direta com Deus, que ouvia a voz de Deus, compreendia a voz de Deus e anunciava a voz de Deus para o povo. O povo era guiado e conduzido pelos profetas. E quando Deus está falando que Ele irá conservar, Ele está falando sobre cuidar, está falando sobre preservar, Ele está falando sobre guardar do perigo, Ele está falando sobre guardar com fidelidade, Ele está falando sobre manter fechado, manter em segredo, preservar em perfeitas condições. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Deus está falando do seu cuidado. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus cuida de cada instante da nossa vida. Deus cuida cada segundo da nossa vida, Ele está sempre com o seu olhar de cuidado sobre nós. Este conservar é também no sentido de preservar, irmãos. Ele é aquele quem preserva. A preservação é um tema que está em alta. A preservação da Amazônia, a preservação dos rios, a preservação dos mares, a preservação de, eles chamam santuários ecológicos, a preservação das margens dos rios, as chacras, as fazendas, todas precisam ter aquela área onde não pode ser mexida, porque é uma preservação, um cuidado
para que não haja destruição, para que não haja desgaste. O sentido de conservar aqui também é no sentido de guardar do perigo, irmãos. Muitas vezes nós não temos noção do perigo, muitas vezes a gente está caminhando e nem vê o perigo que corre. Esta semana eu vi um vídeo de algo que aconteceu aqui no Brasil, se não me engano foi em Minas Gerais, que um senhor, um médico, ortopedista, ele está caminhando, não sei quantos viram esta imagem, ele está caminhando numa calçada e simplesmente abre uma cratera gigantesca, não sei, uns 6, 7 metros de diâmetro, e aquele homem é engolido por aquela cratera e os muros, o escombro cai sobre ele. Eu não sei qual é o estado, a condição física dele, mas foi algo terrível, trágico. Muitas vezes nós estamos passando por perigo e não sabemos. Como diz Paulo, perigo nas estradas, perigos nos rios, perigos nos mares. Deus nos livra e a gente às vezes não fica sabendo de um assalto, de um roubo e de um negócio mal feito. Deus está sempre nos livrando do perigo, livrando de amizades erradas. O Senhor guarda com fidelidade, irmãos, isso é muito importante. Deus, Ele não se comporta como o ser humano se comporta. A nossa fidelidade está condicionada, não era para ser assim, mas nós somos seres que foram corrompidos pelo pecado. A nossa fidelidade é condicional, está condicionada à circunstância. Eu sou fiel ao Jorge até que ele continue sendo fiel a mim. Se ele pisar na bola, daí a coisa muda. Olha, eu sou fiel no meu trato com o presbítero Cláudio, mas olha, se ele não cumprir, eu também já não tenho mais fidelidade. Deus não trabalha assim, irmãos. Muitas vezes nós nos comportamos de maneira infiel para com Deus, mas Ele continua sendo fiel. Então o cuidado de Deus é diferente do cuidado do ser humano. Embora o próprio Jesus disse, olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para o filho de vocês. Imagine o Pai que está nos céus, sabe dar boas dádivas. Então a fidelidade de Deus é incondicional para com a nossa vida. Não, isto não é uma liberação para a gente sair fazendo o que dá na cabeça. O cristão verdadeiro, ele não tem uma vida de pecado, a vida dele não é uma constante prática do pecado, ele pode pecar. E o próprio Jesus disse, olha, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Então, nós estamos, como o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim, filhinhos, é bom que vocês não pequem. Evitem ao máximo o pecado. Fujam do pecado, fujam da aparência do pecado, corram, fujam, mas se todavia vocês pecarem, Deus continua sendo fiel. A fidelidade dele continua estática, continua inamovível, continua inabalável. E quando o profeta está dizendo, tu, Senhor, conservarás, ele está dizendo que o Senhor está guardando de maneira fiel, com fidelidade as nossas vidas. Mesmo no momento que a gente possa se colocar e se comportar de maneira infiel para com Deus, Ele continua nos guardando de maneira fiel. Aleluia. Este conservar também é manter fechado, manter em segredo. A palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Por isso a gente ora e diz, Senhor, esconde-nos debaixo das tuas mãos. É por isso que o salmista diz que o Senhor é escudo, é broquel, é rochedo, é cidade edificada, é fortaleza, oh aleluia, porque é o lugar aonde nós entramos e o inimigo não pode achar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, o inimigo pode até procurar, mas não nos encontra. Ele pode procurar e ele não vai nos encontrar.
porque o Senhor nos mantém escondidos, fechados e em segredo. E nós podemos ver em tantas passagens bíblicas e tantos testemunhos que ao longo do tempo a gente tem ouvido, a gente tem recebido de como o Senhor é poderoso para nos proteger e nos manter em segredo, nos manter fechado. Irmãos, não importa o que pensem a seu respeito, não importa o que falem a seu respeito, não importa o que tentem contra você, se o Senhor é o teu Deus, se você tem uma aliança com Ele, Ele está dizendo: eu irei conservar em perfeita paz. Não é conservar de qualquer maneira, é conservar em perfeita condição. Por isso o texto está dizendo: tu, Senhor, conservarás de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, tu conservarás em perfeita paz. Eu gosto muito de um texto e sempre falo a respeito dele. Havia 3 jovens que estavam na Babilônia: Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles estavam lá e o rei mandou construir uma grande estátua de ouro e todo mundo se prostrar diante daquela estátua, e os instrumentos tocaram, e aqueles 3 jovens, eles não se prostraram. E o rei ficou enfurecido e disse: olha, se vocês não se prostrarem, eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha e vocês serão lançados. Fique sabendo, ó rei, faz o que quiser. Se Deus quiser livrar, bem. Se não quiser, a gente vai morrer lá, vai virar um carvãozinho, um pozinho, e acabou nossa existência aqui, mas nós estaremos com Deus. E a Bíblia diz que eles foram lançados. E o próprio rei chama os seus auxiliares, olhando para dentro daquela fornalha que estava incandescente pelo calor que lá estava. Ele diz assim: nós não lançamos 3 dentro da fornalha, mas eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu imagino pelo termo passear, que eles não estavam dizendo assim: vamos cair fora daqui, vamos sair logo, eu não sei quanto tempo que a nossa roupa vai aguentar aqui dentro, eu não sei até que tempo a nossa pele vai aguentar. Não, eles estavam caminhando dentro da fornalha, e o 4º homem era o próprio Jesus, aleluia. E eles estavam conversando com Jesus, e Jesus, quem sabe, dizia: olha, já está na hora de vocês sair. A gente não pode conversar só mais um minutinho? Não dá para ficar só. Irmãos, quando Deus entra com providência, quando Deus entra com proteção, quando Deus decide preservar a nossa vida, Ele preserva em perfeita paz. Os jovens não estavam desesperados: por que Deus permitiu que nós fôssemos jogados? Vamos sair correndo daqui. Não, eles estavam lá dentro. Louvado seja o nome do nosso Deus, Ele é maravilhoso. Olha, o fogo não tem poder sobre a nossa pele, nem a nossa roupa está queimando. Tem cheiro aí? Não, não tem nem cheiro de fogo. Oh, o Senhor preserva em perfeita paz. Eles eram companheiros de quem? De Daniel. Daniel também passou por uma situação dessa. Daniel orou ao Senhor quando não podia orar, desrespeitou o decreto do rei. Nós não incentivamos nenhum desrespeito, mas era uma situação específica que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão. No final das contas, ele foi jogado na cova dos leões. E a mesma situação, irmãos, a Bíblia não diz, mas pelo posicionamento, pela confiança, pela fé de Daniel, ele estava bem tranquilo. Os leões poderiam estar andando de lá para cá, os leões poderiam estar rugindo. Daniel estava tranquilamente dentro daquela cova.
Ele não estava olhando no relógio, não existia relógio naquela época, né? Mas ele não estava olhando no relógio dizendo, será que não vai amanhecer o dia? Eu quero cair fora logo daqui. Não, Daniel estava lá, o Senhor é maravilhoso, o meu Deus é poderoso. Os leões, eu escuto daqui, a barriga dos leões estão roncando de fome, mas eles não podem abrir a boca, porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando Deus entra para preservar a sua vida, a sua história, Ele vai preservar em perfeita paz. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A primeira palavra é preservação, conservação. A segunda palavra é propósito, irmãos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito. Deus está nos ensinando, irmãos, que nós precisamos saber que nós temos um propósito e que nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Outra coisa que eu sempre tenho dito aqui, irmãos, nós não escolhemos o nosso propósito. Nós descobrimos o nosso propósito. Ainda hoje pela manhã eu estava conversando com o evangelista João, estávamos falando sobre oftalmologista, ele falou assim, mas o fulano lá é bruto, aquele médico é bruto. Por que será? Todo mundo que vai lá, o homem é bruto. Eu falei assim, vai lá que o rapaz acerta bem, mas ele é bruto. Daí foi lá, falou, nossa, você falou que era bruto, mas não sabia que era tanto, né? Rapaz bruto, médico bruto. Por que isso? Eu falei, porque está fora do propósito. Ele não nasceu para esse propósito. É a mesma coisa quando você entra numa loja para comprar uma camisa, um sapato, e o vendedor está, vou ter que vender um sapato. Vou ter que atender isso aí. Parece que está fazendo um favor para a gente. Parece que a gente foi lá para implorar, por favor, venda um sapato para mim. Está fora do propósito. Irmãos, nós temos que entender, nós temos que compreender qual é o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, quando o texto está dizendo aquele cujo propósito, Deus está ensinando, você tem um propósito. E você precisa saber qual é o seu propósito. E nós não escolhemos o nosso propósito, Deus escolhe o propósito por nós. Noé era um homem justo, íntegro, diferente da sua geração, diferente da sociedade que ele vivia. E num belo dia ele falou assim, sabe de uma coisa? Estou meio entediado, eu vou acho que construir um barco. Não, Deus desceu e falou assim, Noé, eu vou destruir a terra. Eu vou destruir o homem, me arrependo de ter criado o homem, eu vou colocar num fim, mas eu não posso destruir o justo juntamente com o injusto, eu quero promover salvação para a sua vida. Então, a partir de hoje, você vai se tornar um construtor. Então, Noé não escolheu ser construtor, Deus o fez construtor. O jovenzinho Davi estava lá no campo, sentado embaixo de uma árvore, tocando a sua harpa, e de repente passou na cabeça dele, sabe de uma coisa, acho que eu vou ser rei, acho que eu vou me tornar rei de Israel, vou me candidatar a rei de Israel. Não, ele estava lá no campo, cuidando de umas poucas ovelhas, como diz a palavra do Senhor. De repente chega a notícia, Davi, estão te chamando na casa de teu pai. E ele chega então, pois não, papai, e quando ele entra na casa, Deus fala com o profeta Samuel, dizendo, unge, porque é este que eu escolhi para ser rei. Então, no meio dos irmãos, no meio da casa, à vista de toda a família, ele recebeu uma unção extraordinária de reinado sobre Israel. E o Espírito do Senhor, que havia sido removido de Saul, agora vem sobre a vida daquele jovem. Ele não escolheu ser rei, mas Deus o fez rei. Outra história que nós vemos é um pescador chamado Pedro. A Bíblia diz que ele estava lá no mar, se preparando para a pesca ou guardando as tralhas da pesca após a pescaria. E Jesus estava passando. E Jesus olhando para aquele homem, Pedro, deixa de pescar peixes,
porque a partir de hoje eu te faço pescador de homens. Pedro não escolheu trocar a pescaria de peixes pela pescaria de homens. Ele não escolheu deixar de ser simplesmente um pescador para se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Houve um chamado para a sua vida. Então eu faço uma pergunta para você. Você tem certeza, você já compreendeu que você nasceu com um chamado? Que o próprio Deus estabeleceu um chamado para a sua vida? Você já descobriu qual é o propósito, qual é o chamado, qual é a missão que Deus colocou sob sua responsabilidade para você cumprir, para você realizar? Deus pode mostrar isso de diversas maneiras, de diversas formas. Deus pode falar com você através de sonhos, Deus pode falar através de revelações, de visões. Deus pode usar alguma pessoa para trazer uma instrução na sua vida, ou Deus pode usar as circunstâncias, as situações, mas se você estiver sensível à voz de Deus, se você estiver sensível ao toque do Espírito Santo, Ele irá te conduzir para o seu propósito e você irá cumprir este propósito. Aleluia. A terceira palavra. Então o texto está dizendo assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Irmãos, uma coisa que você precisa entender: Deus prometeu nos conservar em perfeita condição. Deus nos dá um propósito, uma missão maravilhosa para cumprirmos. Mas nós precisamos crer de todo o coração neste propósito, ter plena certeza, para assim permanecer firme. Quem não tem certeza não permanece firme. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu te digo mais: sem fé é impossível permanecer firme no seu propósito. Se você não tiver confiança, irmãos, eu tenho batido insistentemente nesta tecla: o crente precisa ter confiança. Você precisa ter certeza da sua salvação, você precisa ter certeza do seu ministério, você precisa ter certeza de que está na direção do Senhor, você tem que ter certeza. Se você estiver titubeando um pouquinho, é aí que o inimigo entra e tira você do propósito. E tira você do centro da vontade do Senhor. Então Deus está prometendo preservar. Deus concedeu pela sua soberania um propósito para as nossas vidas, mas Ele está dizendo: você precisa se manter firme. Então existe, irmãos, uma parte que eu e você precisamos cumprir, que eu e você precisamos fazer. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, mas não é 30%, 40%, é 100% da nossa fé, dizendo: eu tenho plena certeza de que Deus me chamou para este tempo, eu tenho plena certeza que Deus me chamou para esta vocação, eu tenho plena certeza de que Deus me colocou nesta posição, eu tenho plena certeza de que Deus me quer neste caminho, nesta direção. Se você não tiver certeza, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente vê isso no dia a dia. Você vai para a sala de um curso profissionalizante, um curso técnico. Você vai para uma sala de uma faculdade. Você vai para uma sala de um curso de inglês, começa 30, 40 pessoas, daqui a pouco já está 20, daqui a pouco está 15, daqui a pouco está 10, é 3, 4 que termina. Porque a pessoa diz: eu não tenho certeza disto.
pessoa começa a fazer uma faculdade de matemática, faz 1, 2 anos, mas não sei se é isso que eu quero. Muda para geografia. Estuda geografia, mais um ano, diz, acho que não sei se é isso que eu quero. Muda para administração. Começa a fazer administração, faz 2, 3 anos, que pouco, acho, não é isso que eu quero para a minha vida. Muda para direito, começa a fazer direito. A pessoa que não tem firmeza. Na nossa vida espiritual não é diferente. Se você não tiver firmeza, quando vier a primeira onda, quando vier o primeiro vento, quando vier a primeira tempestade, quando você enfrentar a sua primeira noite sombria, você vai virar as costas e irá voltar atrás dizendo, não, isto não é para mim. Eu acho que Deus se enganou, eu acho que Deus não quer. Você precisa ter plena certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Volta ao exemplo do jovenzinho Davi. Davi que cuidava de umas poucas ovelhas. De repente ele se vê no meio da sua família, recebendo a unção de rei, recebendo o Espírito de Deus. E ele acreditou, irmãos. Ele creu de todo o seu coração. Ele falou assim, é isso, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Uma coisa que me impactou muito, irmãos. Em 2000, deve ter sido em 2013 ou no começo de 2014, Dr. Myles Munroe, ele veio ao Brasil e ali tinha uma plateia de, eu não sei, umas 10 mil pessoas e ele cantaram e tocaram. Quando chegou a vez dele falar, ele pegou o microfone, ele disse, uau, eu não via, eu estava ansioso lá no hotel, eu não vi a hora de chegar e falar para vocês, porque eu nasci para falar, eu nasci para ensinar, eu nasci para estar aqui na frente anunciando a palavra do Senhor, e aquilo me impactou, irmãos. Ele tinha uma plena certeza, uma convicção que era visceral, que vinha do seu mais recôndito da sua alma, no mais profundo. Ele dizia, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E aquilo me impactou muito. Eu falei, eu preciso ter essa certeza na minha vida. Eu preciso ter essa convicção. E o jovenzinho Davi, ele tinha essa certeza, essa convicção. E ele estava lá no campo cuidando de umas poucas ovelhas. Daqui a pouco o leão apareceu. E o leão veio e morde a ovelha e começa a arrastar para levar embora. E o Davizinho não correu para trás da árvore e disse, vixe, um leão. Ai, será que tem mais? Será que ele vai levar só uma ovelha ou vai levar 2? Eu vou ficar quieto aqui. Davi tinha tanta certeza que ele seria o rei de Israel, que falou assim, não vai ser um leão que vai me destruir. Deus falou que eu serei rei de Israel e não vai ser um leão que vai colocar um ponto final na minha história. Então ele se levanta e diz assim, leão, nós vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer um trato. Você coloca a minha ovelhinha no chão e cai fora, ou senão eu vou para cima e vou te matar. E o leão quis enfrentar o jovenzinho Davi e morreu. Não Davi, o leão. Daqui a pouco Davi lá está tocando a sua harpa, de repente vem um urso. Ele fala, um urso. Matei um leão, agora o urso. Mas ele tinha plena certeza, ele disse, não vai ser um urso que vai colocar um ponto final no propósito que Deus colocou na minha vida. Você entende a importância de você ter firmeza no propósito que Deus tem para a sua vida? Ou você é crente de verdade ou não é crente, ou você tem certeza do seu chamado ou não tem certeza do chamado. Senão você vai ser um Davizinho que se esconde atrás da moita, se esconde atrás da árvore dizendo, será que o urso já foi? Será que o urso já roubou aquilo que Deus colocou sob minha responsabilidade? Será que o urso já deu prejuízo suficiente para mim nesse dia? Não. Davi tinha plena certeza. Falou, urso, a mesma proposta que eu fiz para o leão, faço para você. Larga a minha ovelha e cai fora, senão você vai morrer também. E o urso falou, então vem aqui. E eles entraram numa batalha e ele matou aquele urso. Agora veja bem, a firmeza vai te colocando a lugares mais altos. É a firmeza, irmãos. É o tanto que você aguenta o tanto a pressão que você consegue absorver é aonde você vai chegar. Crente que não aguenta pressão não vai muito longe. Crente que não aguenta pressão, ele sobe no próximo degrau espiritual e a coisa começa a apertar, ele volta atrás e diz, não, está muito difícil ali. Então, irmãos, cada batalha que nós enfrentamos com firmeza
é o degrau que Deus vai nos colocando mais alto. Um leão, um urso, e de repente está o exército de Saul há 40 dias. A Bíblia diz que eles estavam escondidos nas cavernas, de medo de Golias. E o Golias há 40 dias dizia: não tem nenhum homem aí, não tem nenhum valente para lutar comigo. 40 dias desafiando, até que chega o quê? Um jovenzinho com uma sacolinha de pão num lado do ombro e uma sacolinha de queijo no outro lado, falando assim: o papai me mandou trazer uns pães e uns queijos. E ele chega lá e escuta: eu quero um valente para lutar comigo. Ele fala: quem que é esse aí? Ah, é um gigante. O gigante, ele está desafiando há 40 dias já, não tem ninguém que tem coragem de lutar com ele. Ué, ninguém vai lutar com ele? Não, ninguém. Pois eu vou. Não vai ser um gigante que vai colocar um ponto final na minha história. Eu tenho certeza que Deus me chamou para ser rei de Israel. Eu matei o leão, eu matei o urso. Não vai ser um gigante que vai me parar. Não vai ser um gigante que vai atrapalhar o ministério, o propósito, o plano, o projeto que Deus tem na minha vida. É essa firmeza que você tem que ter. Não é a doença, não é a dificuldade, não é o problema, não são as tempestades da vida que podem te parar. Se você estiver firme, com firmeza no propósito, Deus me chamou, Deus me colocou nessa posição, Deus me colocou nesta igreja, Deus me colocou neste cargo, eu vou seguir, ninguém vai me parar. Oh, aleluia, eu estou firme no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Ao invés de você ser um crente frouxo, dizendo: ai, a luta, ai, a dificuldade, a enfermidade, você vai se levantar e diz assim: doença, problema, enfermidade, não vai ser você que vai me parar. Você não vai colocar num ponto final na minha história. Deus falou que eu tenho que fazer muito mais coisa ainda, e eu vou fazer e não vai parar. Você precisa ter firmeza. Aqueles que você vê voltando atrás e desistindo da caminhada não são firmes, não têm certeza de que Deus chamou para aquele propósito. Eu não sei, eu acho que eu estou com dúvida, eu não sei. Não, eu tenho certeza, Deus me chamou. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, vai completar 3 anos que eu estou como pastor aqui na igreja. Não, se fosse olhar para as lutas, as dificuldades, já fala assim: não, vou passar para o pastor Rubinho lá, ele assume lá, o presbítero Jorge toca. Não, eu tenho certeza que Deus me colocou para esse tempo. Eu tenho certeza que Deus me colocou para este momento. Então eu não olho para a minha força, não olho para a minha condição, eu olho para o propósito do Senhor. Deus tem um propósito na minha vida. Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, mas a tua promessa está em mim. Eu acreditei no teu propósito, no teu chamado. Eu vou seguir adiante, seja leão, seja urso, seja gigante. Eu vou prosseguir, porque eu quero permanecer firme no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Oh, aleluia. Para encerrar, irmãos, o finalzinho do texto diz assim: porque Ele confia em ti. Irmãos, o verdadeiro evangelho faz tirar o olhar de nós mesmos para olhar para Deus. Este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não se trata de nós, se trata dele. O verdadeiro evangelho não se trata da sua força, se trata da força dele. O verdadeiro evangelho não trata da sua condição, mas da condição dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho verdadeiro tira o nosso olhar de nós mesmos e nos faz olhar para a cruz de Cristo. Tira o olhar da nossa condição para olharmos a condição de Cristo. Tira o nosso olhar da nossa própria força e nos faz olhar para a força de Cristo em nós. Aleluia! Por isso, irmãos, para o verdadeiro cristão não cabe certas circunstâncias e não cabe certos conceitos. Não posso, não consigo, não tenho força, não tenho condição. Na boca do verdadeiro cristão estas frases não existem. Eu não posso, eu não tenho sabedoria, eu não tenho condição, eu não tenho força.
Porque o verdadeiro evangelho é tirar o olhar de nós mesmos e nos fazer olhar para a cruz de Cristo. Então eu não estou olhando na minha condição, mas a condição que Cristo que habita em mim. Por isso a palavra diz, o apóstolo Paulo nos ensina, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando se trata, se eu tenho firmeza do propósito, não se trata mais de mim, se trata de Cristo em mim, da força de Cristo em mim, da condição de Cristo em mim, da graça de Cristo em mim, aleluia. Então você não pode dizer, não posso, não consigo, não tenho condição, não tenho sabedoria. Volto à história de Davi. Então Davi é levado até o rei Saul, lá na batalha contra o gigante Golias. E Saul fala, é esse aqui que vocês trouxeram para lutar? Ó rei, não me despreze, porque eu já matei um leão, já matei um urso. Eu vou lá e vou matar esse gigante também. Mas ele não falou assim, rei, acho que eu consigo matar ele. Me dá uma oportunidade. E outra coisa, irmãos, não se tratava de uma batalhazinha qualquer. Se Davi perdesse aquela batalha, toda Israel se tornaria escrava do inimigo, dos filisteus. Então não era uma batalha simples, não era uma briga de quebra de braço, valendo uma Coca-Cola, valendo R$1.000, se tratava de uma nação. Por isso você tem que ter firmeza. Davi, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Davi olhou bem no olho de Saul e falou assim, Saul, você está falando com o cara certo. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, e eu vou matar este gigante. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que o rei Saul se estremeceu. Porque Saul não ia liberar um jovenzinho qualquer para ir para a batalha, não. Ali a conversa foi olho no olho, e foi, vindo lá do interior, dizendo, eu sei o que eu estou dizendo, rei, pode ficar tranquilo. E Davi então se encaminha para a batalha. Enquanto ele está caminhando em direção ao Golias, o que o Golias está fazendo? Golias está tentando desmoralizar, desmotivar a Davi, dizendo, você acha que você está vindo contra um cão? Com pedaços de pau, com pedra, você acha que eu sou quem? Mas ele não sabia que Davi já havia passado por um processo extraordinário. Os olhos de Davi não estavam nele. Os olhos de Davi não estavam na sua própria força. Os olhos de Davi não estavam na sua própria confiança. Os olhos de Davi não estavam na sua pontaria e na sua habilidade com a funda. Porque Davi faz uma declaração que muda toda a história. Davi está ali escutando a afronta, dizendo, você não é nada, você é um menino, você não passa de um cão, você está achando que hoje eu vou acabar com a tua vida, hoje eu vou acabar com a tua história. E Davi está escutando bem quietinho, e o gigante vai falando, de repente Davi fala assim, posso falar uma frase? Só uma frase. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, você vem com toda a sua bagagem de guerra, você vem com todas as suas habilidades, você vem com as suas cicatrizes e marcas de que realmente você já guerreou bastante, mas eu tenho uma boa notícia, eu não estou firmado em mim, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje toda a terra saberá, quem é Davi, não. E hoje toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Oh, aleluia! Não se trata de você, não se trata da sua pontaria, não se trata da sua força, não se trata da sua habilidade, se trata do Deus de Israel agindo, atuando por você, indo à sua frente e dando a vitória. Oh, aleluia! Aleluia. Volta ao exemplo de Daniel. Daniel passou a noite toda dentro da cova dos leões. E o rei não pôde dormir aquela noite. O rei gostava muito de Daniel. E o rei, logo pela manhã, corre até aquela cova, manda destampar ali e diz assim,
ô Daniel, por acaso o quê? O teu Deus. Sabe o que significa? Daniel, cada audiência que ele tinha com o rei, ele dizia assim, o rei falava assim, puxa, que boa ideia que você teve. Não, foi o meu Deus. Daniel, nós estamos precisando resolver um problema ali de tal cidade, com tal rei. Daniel fala assim, deixa, amanhã nós resolvemos, porque hoje eu vou orar 3 vezes, e o Senhor vai trazer resposta. Ele ia, orava e chegava com a resposta, e o rei dizia, puxa, eu não tinha pensado nisso. Mas Deus me deu sabedoria. Irmãos, não é à toa que o rei pergunta primeiramente sobre o Deus de Daniel, e não propriamente sobre Daniel. Ele não chega lá dizendo, Daniel, você está bem? Não, Daniel, por acaso teu Deus. Daniel tinha firmeza no propósito. Daniel dizia assim, eu não estou na minha terra querida, eu não estou na minha terra amada, eu não estou na terra prometida, mas estou aqui porque Deus me trouxe aqui, Deus me colocou nesse império, e eu vou fazer a diferença. Deus quer que eu esteja aqui, Deus quer que eu prospere aqui, Deus quer que eu faça a diferença aqui. Por isso a firmeza, irmãos. Daniel, por acaso o teu Deus pôde te livrar dos leões? Rei, fica tranquilo, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Não é você que vai fechar a boca do leão. Não é você que vai aplacar a fúria do leão. Não é você que vai precisar, como Davi, pegar na garganta do leão. Existem circunstâncias e situações que você coloca nas mãos de Deus, e Ele entra com providência extraordinária para mostrar que não é você, não é a sua condição, não é a sua força ou a falta delas, mas é o agir de Deus na sua vida, porque Ele confia em ti. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está no seu dinheiro? A sua confiança está no seu emprego? A sua confiança está na sua saúde? A sua confiança está num amigo poderoso? A sua confiança está na sua sabedoria? Ou a sua confiança está em Deus? Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que está firme no seu propósito e que confia em ti. Fique em pé neste momento. É Deus quem te preserva em perfeita condição. É Deus quem estabelece o propósito para a sua vida. Mas é você quem precisa buscar firmeza no propósito divino. Mas é você quem necessita confiar plenamente em Deus e nas promessas dele para a sua vida.